bonita, inteligente, minha gente, olha eu aqui, eu sou a tia Pri, sou professora de biologia, estou aqui para te ajudar a entender aqueles assuntos na biologia que você acha virado no giraia, mas não é, estou aqui para te ajudar. E na aula de hoje a gente vai entender dentro da ecologia a interpretar uma cadeia alimentar. Quais são as informações que estão ali subentendidas? Bora lá? Vamos entender isso daí? Vem, acompanha comigo. Quais são aqui as informações que eu consigo obter a partir da leitura da minha cadeia alimentar? Primeira coisa, fluxo da matéria. Vamos lembrar um pouquinho que uma cadeia alimentar é uma sequência onde um ser vivo serve de alimento para o outro. E quem que me indica essa sequência? A seta? Então, o que a seta indica? A ordem em que um ser vivo, ele serve de alimento para outro ser vivo. E a minha cadeia sempre vai ter um produtor na sua base, ao passo que os demais organismos são os consumidores, que podem ser o consumidor primário, secundário, terciário, quantos conseguirem aparecer nessa minha cadeia, lembrando que ela nunca vai ser muito comprida, tudo bem? Além de mostrar isso para mim, quem que aparece na minha cadeia e eu consegui identificar, ela mostra para mim a sequência da comida. Quem que serve de comida para o outro? Isso que é o fluxo da matéria. A outra informação que a gente consegue entender a partir da leitura de uma cadeia alimentar é o que? Fluxo de energia. O que seria isso, meu querido? É a quantidade de energia que está disponível no corpo do indivíduo que produziu o alimento para si, certo? E está sendo disponibilizada para os demais organismos da minha cadeia, tudo bem? Então você tem o cara que ocupa o primeiro nível trófico, lembra? Sempre o produtor. Ele pegou a fonte de energia, que seja aqui no caso o sol, tá? Pegou essa energia para poder fazer as ligações químicas dos elementos químicos que ele usou para produzir a matéria orgânica. Então essa energia ficou aprisionada nessa ligação química, beleza? Acontece que esse cara, ele produziu isso para ele comer. Tudo bem? Não porque ele é bonzinho para com os demais organismos, ele produziu para si. Mas como nós é forgado vagabundo, nós descobrimos que a comida é boa. Então o que a gente faz? A gente vai lá e se alimenta desse cara. Acontece que essa energia que ficou ali aprisionada na reserva desse produtor, é essa reserva que vai ser disponibilizada para o nível seguinte, no caso, o meu consumidor primário. Então, de tudo aquilo que o produtor conseguiu assimilar, parte ele usa para atender às suas necessidades, mas uma parte ele deixa guardado na sua reserva para usar no caso de uma necessidade. É essa reserva, né, que vai ser transferida adiante. Então, de tudo aquilo que ele produziu, é só um pouco que vai ser passado para o nível seguinte. Quando chegar esse meu consumidor primário, esse cara é a mesma coisa, porque ele come, caga, vomita, respira, dorme, beija, reproduz, se locomove, ele faz um monte de coisa. Tudo isso gasta energia. Então, onde que ele vai tirar? O alimento que ele obteve a partir do produtor. Mesma coisa, ele ingeriu, parte ele usa para atender as suas necessidades, mas ele deixa uma reservinha para uma necessidade. Sabe aquele dia que falta comida? Então, ele usa a sua reserva. Quando o meu consumidor secundário se alimenta do primário, ele vai atrás dessa reserva. Tudo bem? Então, ele foi lá e comeu. Então, o que está acontecendo com a energia que está ali armazenada no alimento? Sempre está diminuindo. Percebe que na minha cadeia alimentar a quantidade de energia sempre diminui. Na cadeia alimentar a energia segue uma direção apenas, ela é unidirecional, beleza? E qual é a outra informação que uma cadeia alimentar ela sempre mostra pra gente? E o Enem gosta de cobrar isso daí, daqui a pouco nós vamos resolver uns exercícios. É uma coisinha que na ecologia a gente chama de magnificação trófica. O que é isso? É a quantidade de substâncias que acabam se acumulando no nosso organismo, substâncias que a gente não consegue liberar porque temos dificuldade, porque demora muito, porque são substâncias que não são biodegradáveis. Então, essas substâncias exercem um efeito cumulativo no nosso organismo. Quem que se ferra? Quem que introduz isso no ecossistema? É isso que a gente consegue olhar numa cadeia alimentar. Percebe? Quem é que está no ambiente e tira do ambiente as substâncias inorgânicas presentes no meio? Seja ele um ambiente aquático, como o exemplo que eu tenho aqui, seja ele no ambiente terrestre, como o caso das plantas, por exemplo. Sempre é o produtor.
Então, quando, por exemplo, você coloca um pesticida na sua plantação, não cai só sobre a planta, vai pro solo. Mesmo que caia na planta, quando chove, a água da chuva lava aquelas substâncias que vão para o solo. Isso que está no solo acaba indo para o ambiente aquático, pronto, está na água. Quem é que está na água? É o meu produtor. Quem são produtores do ecossistema aquático? O fitoplâncton, algas, cianobactérias, são esses caras que fazem a produção da matéria orgânica. Eles vão tirar do ambiente, essas substâncias vão armazenar no corpo deles. Acontece que, quando eles vão servir de alimento para o consumidor primário, aqui no meu exemplo é o zooplâncton, que são animais pequenos, esse zooplâncton, que é o consumidor primário, ele não vai comer só uma alga, não, ele vai comer várias, vai comer bastante. E o pouquinho de substância tóxica que está no corpinho de cada um desses organismos que formam o fitoplâncton vão direto para o zooplâncton. Percebe que ele pegou bastante. Agora, pensa nesse zooplâncton servindo alimento para um outro peixe. A ideia é a mesma coisa, porque quando o meu consumidor secundário, o meu peixe, se alimentar do zooplâncton, ele não vai comer só um, filho, ele vai comer um monte, Aí você pensa, a quantidade vinda de cada zooplâncton indo para no corpo de um ser vivo, acumulou nele. Então, o que vai acontecer? À medida que eu avanço nos meus níveis tróficos, o cara que mais se ferra é o cara que está no topo da minha cadeia alimentar. Então, quando eu penso assim, quem introduziu a substância no ambiente, foi o meu produtor. Mas quem é que mais se ferra, toma no zóio, gostoso? É o meu último consumidor. É isso que a gente precisa entender numa cadeia alimentar. Eu quero ver se você entendeu. Então acompanha comigo esse exercício. Eu vou colocar aqui você agora, beleza? Vamos lá. O exercício ele fala para você o seguinte: bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. Blá, blá, blá. O cara está te explicando o que é um bioindicador. A posição trófica, aqui começa o negócio, aqui começa a minha cadeia. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função, para ele ser um bioindicador. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Pega esse pedaço aqui, ó. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo. O que ele está querendo dizer aqui? Quem que ocupa o nível trófico mais baixo? Quem que é o primeiro? O produtor, certo? Então é ele que está sendo utilizado para tentar identificar o que está acontecendo nesse ambiente, a partir da leitura da cadeia, beleza? Então vai lá. O grupo de organismos mais adequado para essa condição de bioindicador, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, quem que é? Quem que são os organismos produtores nos ecossistemas? Algas, plantas, cianobactérias, tudo bem? Nesse caso aqui, dentre as alternativas, ele está perguntando quem que é o bioindicador, o que introduziu no ambiente, na minha cadeia alimentar, essa substância que tem um efeito cumulativo, são os produtores. Lembra no enunciado, ele falou o nível mais baixo. Qual desses que ocupa o nível mais baixo? Então, vai lá. Olga, está direto na caixa, já te deu a resposta. São nossos produtores. Peixe, baleia, camaleão, anêmona, são todos animais, eles são consumidores, incapazes de produzir o próprio alimento, portanto não são produtores. Beleza? Vamos pro próximo, se você entendeu, porque esse aqui, é mais recente. Esse ano de 2019, nesse Enem, o que o cara colocou para você dando uma mascarada aí, A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 187 e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos produzidos pelo homem, lançados no ambiente marinho, ocorreu durante a década de 1950 e 60, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. Então, aqui ele apresentou o problema para você. Continua. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares e, em razão da sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio
em diversos processos biológicos. Então, vai lá. Qual que é a nossa substância que tem efeito cumulativo? O césio e o estrôncio. Aqui, pegando o estrôncio, ele utilizou como exemplo porque ele está dizendo para nós que o estrôncio, quando entra no nosso corpo, substitui o cálcio em diversos processos que dependem do cálcio. Por exemplo, para a contração muscular, o corpo usa o cálcio. Para a gente cicatrizar, né? A gente precisa desse abençoado. Então, vamos lá. Ó. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? É só você lembrar o seguinte: quando entra no nosso corpo, onde que o cálcio vai parar? Músculo, mas não muito, né? Tá lá no músculo. Aonde que ele armazena, fica guardado? No dente, para fazer o dente, certo? No osso, para dar essa consistência sólida. Então, dentre as alternativas, aonde que você vai encontrar predominantemente em abundância? É no osso, porque é lá que fica armazenado. Beleza? Eu espero que você tenha entendido, meu querido. Ó, lembrando você, resolve mais exercícios. Procura aqui no nosso site a relação de exercícios que tem e testa o seu conhecimento. É só assim que você vai gravar, beleza? E não esquece, precisando de alguma ajuda, é só dar um oi aqui pra gente, que a gente tá aqui pra te ajudar.